o Senhor diz: disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Esse foi o de 5 talentos, de 2 talentos. Desculpa, o de 5. Depois vem o de 2, que multiplicou os seus talentos. E no 23, ele diz a mesma coisa que havia dito. E o que eu quero salientar é a frase final: entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, o que o Senhor quer não é nos fazer sofrer. Quando nós vemos a história daqueles que são chamados na história da igreja de heróis da fé, nós vemos que a vida deles é marcada por muito sofrimento. Você pegar aquele livro Heróis da Fé, todos aqueles que se colocaram à disposição do Senhor para fazer a obra, do ponto de vista humano, do ponto de vista do conforto que se deseja para o viver humano, certamente eles sofreram muito. Sofreram porque colocaram tudo na mão do Senhor. Então aqueles missionários, missionárias, perdiam um ao outro, perdiam filhos, perdiam saúde, e alguns ainda morriam cedo. Então, humanamente falando, do ponto de vista do que se refere ao conforto desejado e legítimo, né? Essas pessoas abriram mão. E por conta disso eles sofreram muito. Mas no Senhor, irmãos, não é como no homem natural ou como no mundo. Se no homem natural, no mundo, sofrimento implica em tristeza, essas pessoas podem ter sofrido, mas a última coisa que eles foram foi tristes. Então, num viver natural, fora do Senhor, sofrimento ou tribulação ou situações difíceis sempre implica em tristeza e angústia. Sempre se evita passar por aquilo para que não se tenha o reflexo interior da tribulação. Então, naturalmente falando, o reflexo interior da tribulação é o quê? Angústias, tristezas. Mas com Paulo não era assim. Com o Senhor não foi assim. Há algo que é o gozo do Senhor. O gozo do Senhor. Não é o gozo do mundo, não é o gozo do homem natural, não é a alegria que se compra, não é a alegria do conforto, é a alegria do Senhor, não é? Então, o diabo quer sempre trabalhar no nosso coração de que nós precisamos da alegria desse mundo, do prazer desse mundo. Mas o Espírito está querendo nos ensinar a alegria do Senhor, que não depende de nada desse mundo. Não depende de você estar saudável, não depende de você estar numa situação confortável, não depende de você estar sendo honrado ou prestigiado, não depende de nada. Só depende de eu estar realmente no Senhor. Então, o maligno sempre tenta nos convencer de que há coisas melhores fora do Senhor. Foi o que o diabo trabalhou, a serpente trabalhou com Eva. Não, tem coisa boa na desobediência, sim. Ou, no exemplo dos filhos de Belial. Não, tem coisas boas fora do Senhor. Irmãos,
as únicas coisas boas estão no Senhor. Qualquer coisa fora do Senhor é enganoso. O diabo sempre trabalha com base na estratégia da sedução. O que é a sedução? É uma técnica de engano que faz tudo parecer bom, parece bom e não se vê a armação maligna que há por trás daquilo. É a sedução. Muito no passado, muito se referia do homem que seduz, da mulher que seduz. Então, a atração para o que parece bom, mas o que depois se colhe é só desastre. É a estratégia da sedução, é parecer fazer bom o que de fato é ruim, o que de fato é destruidor. Então, essa é uma técnica maligna, muito bem aplicada. Mas as coisas verdadeiramente prazerosas estão no Senhor. Por exemplo, o Eliseu citou o Salmo 1, o homem. Bem-aventurado o homem que não faz aquilo, não anda no caminho dos ímpios, não se detém no caminho de pecadores, não se assenta na roda de escarnecedores. Antes o seu está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Ele pega a Bíblia e é como estiver numa churrascaria de rodízio. Não é? Eu estou falando do que eu mais gosto. Aquilo é muito bom, né, gente? Tem duas coisas que eu posso dizer que eu gosto. Uma é rodízio, numa churrascaria boa. Não aquele negócio de meio rodízio, aquela coisa não. Mini rodízio, não. É um rodízio. Quando eu vou em São Carlos com o Paulo, na entrada assim, tem uma churrascaria que eu comia lá com alguns irmãos. E cada vez que eu entro lá, numa quinta-noite, em torno das 8 horas, a boca saliva. Que eu lembro dos bons rodízios que eu comia ali, né? E na saída é a mesma coisa. Eu passo lá em frente. E a outra coisa que eu gosto é de ver a seleção brasileira ganhar. Eu gosto de ver a seleção brasileira jogar bem. Mas aqui, irmãos, o salmista, ele tem prazer na lei do Senhor, não é rodízio, não é seleção brasileira. Ele pega a Bíblia e ele se deleita. De dia e de noite. Sobrou um tempo, Bíblia. Lei do Senhor. Abre a Bíblia. Irmãos, isso é alegria do Senhor. Ainda no livro de Salmos, fala de adorar o Senhor na beleza da sua santidade. E no livro de Salmos, acho que 3 ou 4 vezes aparece essa expressão. Louvar, adorar, apreciar o Senhor na beleza da sua santidade. O diabo não trabalha no coração da gente, principalmente quando a gente é crente jovem, que santidade é só dureza. Que a santidade é a parte ruim de ser cristão, que santidade é uma complicação. Mas o salmista fala da beleza da santidade, ele quer ficar adorando o Senhor na beleza da sua santidade. Então o salmista tem prazer na lei do Senhor, tem prazer na santidade do Senhor, na beleza do Senhor. E o Senhor, quando dá o seu galardão àqueles que multiplicaram os seus talentos, a coroação de tudo aquilo entra no gozo do teu Senhor. Vamos abrir em Hebreus, para falarmos um pouco sobre o gozo do Senhor.
capítulo 1, versículo 9. Havia um problema entre os hebreus quanto ao conceito que eles tinham. Está falando de cristãos hebreus, né? E que estavam retrocedendo na fé. Ao conceito que eles tinham a respeito da pessoa de Jesus. E por vezes ele chegava a ser confundido com anjos no entendimento deles. Então, corrigindo essa distorção, ele diz no versículo 8: mas acerca do Filho, ele diz: o teu trono, ó Deus, é para todos sempre. Dizendo que o Filho é Deus. E cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça, é o que o Pai fala a respeito do Filho. Amastes a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. E esses companheiros aqui, ele está possivelmente se referindo aos anjos que guardavam o Senhor no seu ministério terreno. Então o Senhor, por amar a justiça e odiar a iniquidade e querer tirar o pecado do mundo por meio do seu sacrifício, Deus, o Pai, o ungiu com óleo de alegria. Então, há uma alegria em Cristo, uma alegria eterna, verdadeira. E especialmente essa alegria se manifesta para nós na vitória que Ele obteve na cruz. Porque agora a alegria dele vai poder ser partilhada com quem? Com os homens, com os redimidos. Jesus, simplesmente por ser Deus, o Filho de Deus, ele tem em si alegria, o que é próprio de Deus. Mas agora, ele está especialmente ungido com óleo de alegria. Por quê? Porque ele nos resgata do pecado, para nos envolver com a sua esfera de alegria. Hoje, nós ainda vivemos num mundo de aflição, e temos que negar a nós mesmos, e temos que fugir de muitas coisas desse mundo que nos atraem. Como o Júnior compartilhou no testemunho dele. Temos que nos livrar dessa tendência de sermos filhos de Belial. Então, eles são filhos de Belial por quê? Porque eles estão buscando prazer, não é isso? Só que debaixo do engano. Mas há um prazer, há uma beleza no que é santo e na palavra do Senhor. Há prazer e beleza em tudo que o Senhor nos oferece e que é muito diferente do mundo. Então o Senhor, tudo que Ele fez foi para nos resgatar e nos tirar do engano e nos tirar de prazeres mundanos, como o Alvani compartilhou. Bombadinho para quê? Não é? Então, o Senhor vai nos tirando de prazeres desse mundo que são enganosos, são destruidores, são para o nosso mal. E o Senhor quer nos introduzir na sua alegria. Agora vamos abrir em Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Olha aqui, versículo 2, 3 e 4. Diz assim: rogo a Evódia e rogo a Sintique, rogo a Alvane, não põe o Evane nessa história não. Rogo a Alvane
e rogo ao Antônio, pensem concordemente no Senhor. Peço para Kelly e peço para Elaine, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também como Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Então essas duas irmãs, Evode e Cíntia, havia um problema entre elas não conseguiam pensar de maneira concorde no Senhor. Ele pede ajuda de um dos irmãos para ajudá-las, porque elas foram muito úteis e cooperadoras de Paulo, mas agora elas estão com um problema que está acabando com a alegria delas. E no versículo 4, Paulo diz então: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Então, irmãos, quando nós nos dispomos ao Senhor para multiplicar nossos talentos, quando nos dispomos ao Senhor para, como aquelas virgens prudentes, encher a nossa vasilha do óleo, quando nos dispomos ao Senhor, a como aquele servo a quem o Senhor confiou os seus conservos para lhe dar o sustento no seu devido tempo, o que nós recebemos de recompensa com o Senhor, não só naquele dia, quando as coisas serão plenas. E será plena por quê? Porque nós estaremos livres dessa carne e desse mundo de aflição. O Senhor nos dará a sua alegria, plenamente. Entra no gozo do teu Senhor. Irmãos, mas entrar no gozo do Senhor pode ser nessa carne mesmo. Quer dizer, não na carne. Pode ser enquanto estamos nessa carne. E pode ser enquanto estamos nesse mundo de aflição. Porque o Senhor já venceu por nós. Ele amou a justiça, odiou a iniquidade. E como Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Tira o nosso pecado. E quando o pecado sai, o engano do pecado, a angústia do pecado, a tristeza do pecado, o ódio do pecado, a raiva do pecado, essas coisas que nos fazem infelizes, elas também vão saindo de nós. E quando nós vamos no Senhor, aprendendo a ser mansos, humildes, perdoadores, buscadores do interesse dos outros, mais do que o nosso mesmo, enfim, essas coisas cristãs relativas ao amor de Deus, elas vão sendo trabalhadas em nós. E na mansidão, na humildade, no perdão, nos suportar uns aos outros, no carregar uns aos outros em amor, é que está a verdadeira alegria. Então, na vinda do Senhor, nós teremos resolvido os grandes problemas desse universo, o pecado e Satanás. Então entraremos plenamente no gozo do Senhor. Não haverá ali mais nenhuma tristeza, como diz em Apocalipse 21. Bom, vamos ler, irmãos? Isso é algo que será pleno no futuro, mas entrar no gozo do Senhor, irmãos, é para hoje, desde agora. Apocalipse 21. É o estado final das coisas, depois que o Senhor tiver completado a sua vontade. 21. Versículo 3. Então ouvi grande voz vinda do trono de Deus, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram.
E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho. Agora no capítulo 2, isso é algo para o futuro. Agora vamos falar algo do presente, que encaminha para esse futuro glorioso. Capítulo 22. 22. O 16 e o 17. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, quem quiser, beba de graça a água da vida. Irmãos, é nessa água da vida que o Espírito faz fluir entre nós, que está a alegria do Senhor. E se nós nos determinamos a vivermos a maneira do Senhor, a promovermos as coisas do Senhor, certamente essa água viva nos trará antecipadamente e desde já toda a alegria do Senhor. Amém? Lê. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Sim. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e o seu amor permanece. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós. Amém. E o vosso gozo seja completo. Amém. Aleluia. Amém. Bem lembrado, essa expressão, para que a vossa alegria seja completa, João usa acho que 3 ou 4 vezes no evangelho dele. Palavras de Jesus, que terminam assim: para que o vosso gozo seja completo. E quando ele escreve a epístola dele, no capítulo 1 ele começa a dizer o que era desde o princípio, que temos visto e ouvido, o que as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, que a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Ele diz: tudo isso eu digo para que vocês venham e tenham comunhão conosco, para que nós possamos falar mais disso com vocês. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o Filho. E vos escrevo estas coisas, para que a vossa alegria seja completa. No Senhor nós temos verdadeira alegria. Amém? Vamos cantar aquela musiquinha, Josi? No final. 1 minuto. A gente não usa nem 10% da nossa mente. Eu acho que o Senhor colocou limite
Só o nome que não ajuda, né? Não seja preconceituosos. Por causa do sobrenome, porque ele é fantástico. Ele é fantástico. Só que é uma mente que não é ainda usada por Deus. Eu creio que o Senhor quer usar todas as mentes. Embora com o Josi falando isso, eu creio que o Senhor deve perseguir. Irmãos, ele fala da Bíblia, ele tem conhecimento que a gente não tem. Ele usa a Bíblia extraordinariamente nas palestras dele para ensinar a gente a educar as crianças. Ele usa a Bíblia como nós não usamos. Ele só não tem a parte espiritual, que é tudo, né? E eu creio que o Senhor vai alcançar. Ele foge ainda, mas eu creio que o Senhor vai alcançar. Então o Senhor não pode usar a nossa mente. A gente só tem que saber para onde a gente vai tender. A gente pode dar trela para o diabo e morrer. A Kelly acordou, né, Kelly? Falou que precisa. Mas a gente pode endurecer o coração e se afastar. Aí a gente morre. Amém. Amém. Aleluia. Esse Leandro Carnal, ele sempre está na televisão, né? Especialmente na cultura. E um dia ele estava falando da contradição dos evangélicos. Nem é crente, hein? Falou, se a referência dos evangélicos é a Bíblia, eles têm uma fé e uma vida em total contradição com a Bíblia. A Bíblia diz isso, eles pregam isso. A Bíblia diz isso, eles pregam assado. A Bíblia fala para fazer assim, eles fazem. Interessante, né? O Senhor nos livre, né? Mas amém. A alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor está nos chamando para a sua alegria. Amém? Não é uma alegria que se passa nesse mundo, não, irmãos. É uma alegria interior que o Espírito de Deus nos proporciona. Amém? Vamos partir o pão, irmãos?